Pai, um dos assuntos mais delicados nas igrejas hoje em dia é a questão de falar em línguas. E nós queremos aceitar o que é que a Bíblia fala sobre esse dom espiritual, que é com certeza milagroso. Nós não queremos aumentar a confusão, nós queremos deixar a Tua palavra nos ensinar. Então eu peço a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui na página 12, número 8, onde diz as 22 regras bíblicas para poder falar em línguas. Só para dar um resumo rapidinho das coisas que já estudamos. Falar em línguas é um milagre do Novo Testamento. Não aconteceu no Velho. Começou no dia de Pentecostes, aconteceu ali com a chave que Deus deu para Pedro para abrir o Evangelho para os judeus, em Atos 2. Esse mesmo apóstolo tinha chaves para abrir o Evangelho para os samaritanos depois, e eles também, manifestação, e também para a família de Cornélio, representando os gentios. Então ele usou as chaves que Deus lhe deu em Mateus 16, para que todo mundo, com essa evidência do Espírito Santo, para ficar óbvio que Deus salva todo mundo, judeu, samaritano e gentio. Quando isso aconteceu, Deus não ficou fazendo esse mesmo milagre. Por exemplo, quando Paulo foi salvo, ele não falou em línguas. E nós não vemos esse milagre se repetindo durante o fim do livro de Atos. Também nós não vemos uma ênfase desse dom nas epístolas. Quando aconteceu a primeira vez, ficou bem mais claro o que é que aconteceu. Em Atos 2, vocês se lembram, essa manifestação aconteceu no cenáculo, e os apóstolos com os outros saíram e começaram a pregar para o povo, a multidão que se juntou por causa da festa. E quando esses de Galileia começaram a pregar, o povo não falou, que coisa estranha, o povo está falando coisas que a gente não entende. Não foi isso, e também não precisava de intérprete. Na verdade, esses começaram a pregar e o povo ouviu na sua própria língua, porque eram povos judeus que moravam em outros lugares, aprenderam outras línguas, que foram para Jerusalém por causa da festa e acabaram ouvindo sobre as maravilhas de Deus na sua própria língua. Dessa forma, a milagre enfatiza línguas repartidas, falando, parece uma coisa e saindo em várias línguas, mas parece que o milagre, na verdade, aconteceu nos ouvidos das pessoas, porque eles falam, nós estamos ouvindo nas nossas línguas essas coisas. Quanto a mim, essa manifestação autenticou, com certeza, o ministério dos apóstolos, dizendo a promessa do Pai, do Espírito Santo, chegou mesmo, eles têm o Espírito. Essa manifestação ajudou a autenticar e, além disso, também enfatiza o que é que Deus queria fazer: levar o Evangelho a todos os povos, não deixando as línguas diferentes ser uma barreira. Hoje Deus não faz isso. Por exemplo, eu sou missionário, eu estou aqui trazendo o Evangelho ao brasileiro. Deus não me deu essa habilidade de falar em português. Não, o que eu precisei fazer é estudar, e estudar, e estudar, e estudar, e estudar. E ainda eu não consigo falar muito bem o português, do jeito que vocês falam português. Não, mas esses aqui, sem estudar outras línguas, abriram as bocas e começaram a falar. E as pessoas falavam, que coisa! Eu entendo esse homem na minha língua. E ele não é da minha pátria, ele é de outro lugar. Aconteceu
assim. O escritor de Hebreus fala sobre esses acontecimentos do passado, falando como Deus autenticou a obra. Até no passado dele, falam, olha, no passado aconteceu isso. Mas vocês podem imaginar que com o milagre desse, e muitos novos crentes, etc., pessoas vão pensar sobre esses milagres e querer ter esses milagres, esses poderes, etc., e obviamente criou um problema na igreja dos coríntios. E nós vemos Paulo aqui nessa epístola, 1 Coríntios, lidando com esse problema. Em capítulo 12, ele fala como o povo já seguiu ídolos, falsos deuses, que não têm poder nenhum. E ele relembra deles disto, falando, olha, vocês já estavam com uma mente bem simples, fazendo coisas meio loucas, e então existe em você a necessidade de ter mais conhecimento para entender melhor como é que funciona os dons do Espírito. E ele explica que esses dons são dados pelo Espírito de acordo com a vontade de Deus para ajudar a igreja com o ministério. Ele explica isso em capítulo 12. Em capítulo 13, ele mostra que há um caminho mais excelente do que ter dons. O zelo pelos dons é ótimo, mas há algo até melhor. Ele fala um caminho mais excelente, que é, capítulo 13, o amor. Ele até fala aqui, se eu tiver esses milagres, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ainda que eu falasse em línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Então falar em línguas é bom, mas o amor é um caminho mais excelente. O amor vai onde as línguas não vão, tem poder que as línguas não conseguem ter. Mas o interessante, Paulo não proíbe as línguas, esse dom. Ele não fala, pago isso. Não, porque ele não quer de qualquer jeito diminuir a própria obra do Espírito Santo, porque aconteceu mesmo. O povo falou em línguas dos outros. Mas então, se nós quisermos utilizar o mesmo dom, nós não podemos fazer do nosso jeito. Mas eu falo línguas desse jeito, a minha igreja fala línguas assim. Não, peraí, não pode ser assim. Daí ele nos dá aqui em 1 Coríntios 14, 22 regras para nós podermos falar em línguas de acordo com a vontade de Deus. Então, se você achar que tem o dom de falar em línguas, e nem todo mundo tem, porque ele fala em capítulo 12, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e em versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, em versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, os dons são dados aos crentes de acordo com a vontade de Deus, a seleção de Deus, a mente de Deus, e você não pode escolher o dom que você quer. Você não pode exigir o dom, é escolhido por Deus. Mas com essa base histórica e bíblica, agora vamos tentar ver essas regras sobre falar em línguas. Então, as 22 regras bíblicas para poder falar em línguas. 1 Coríntios 14, letra A aqui. Siga o amor em primeiro lugar. Ele diz aqui em versículo 1 de 1 Coríntios 14, segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu posso ler aos irmãos 1 Coríntios 12, versículo 31 e todo o capítulo 13, porque a ênfase é amor. Ele já falou que é o caminho mais excelente.
Mas na hora de falar em línguas, ele enfatiza, ok, então, beleza, você quer falar em línguas, mas lembra, seguir o amor é a coisa principal, é mais importante, ou a coisa principal mais do que a fé e a esperança, é esse amor. Nós precisamos disso na igreja. Se você comparar isto com Efésios 4, versículos 11 a 16, onde ele fala sobre os dons dados à igreja, do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, ele fala que Deus dá esses dons para a edificação da igreja. E quando ele fala sobre a edificação da igreja, ele enfatiza que o foco dessa edificação é, novamente, amor. Amor. O foco de todo o nosso ministério na igreja é amor. Deus quer criar dentro de nós ágape, amor verdadeiro, uns pelos outros, uma transformação da nossa pessoa, uma manifestação. Ele até fala que nós vamos revelar ao mundo que nós somos os discípulos dele pelo nosso, o quê? Amor uns pelos outros. Então, nós sabemos através de tudo isso, especialmente capítulo 13, o alvo, quando você fala em línguas, não é seu próprio orgulho. Olha como eu falo em línguas. Não, o alvo é o amor. É o amor. Muitas pessoas já me falaram que em igrejas onde as pessoas, todo mundo está falando em línguas, e eles não falam nada, eles se sentem meio assim, tipo, inferiores. Eu não tenho, não consigo. Mas o alvo não é isso. O alvo é amor. O alvo é amor. Vamos agora então para a letra B. Procure com mais zelos os dons espirituais. Ele fala isso ainda em versículo 1 de capítulo 14. Procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então aqui ele enfatiza, não há nada errado com os dons. Na verdade, devemos procurar. E eu vou até enfatizar mais. Se a gente não procurar, nós vamos depender do quê? Da nossa carne. Mas a obra da igreja não é obra da carne, a obra da igreja é obra de quem? Do Espírito Santo. Então a obra da igreja não é algo humano. Então ele fala isso. Paulo vai pregar umas coisas duras para essa igreja que estava errando na área de falar em línguas, mas ele não estava abandonando o Espírito Santo. Mas ele queria que o povo fizesse a coisa certa. Então ele falou, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E profetizar tem duas formas de profetizar. Um que é simplesmente pregar, ou pelo Espírito, e outra forma que é falar do futuro. Mas as duas coisas não são falar em línguas. Então aqui ele fala, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então pregar é mais importante do que falar em línguas. Então ele já está colocando na ordem certa essas coisas. Profetizar é mais importante. Se nós vamos fazer algo na igreja, então, em primeiro lugar, principalmente ele fala, vamos pregar a palavra. vamos falar algo que as pessoas vão com certeza entender. Vamos continuar aqui, a letra C. Não faça com que o dom das línguas seja a busca principal da igreja. Eu já falei isso. Letra D. Busque principalmente a edificar a igreja através da profecia, ou seja, da pregação. E deixe-me ler para vocês versículos 1, 2, 3 e 4. Eu já li versículo 1, então versículo 2. Porque o que fala em língua, e eles escreveram aqui, desconhecida, não fala aos homens senão a Deus. Então, ninguém da congregação está entendendo numa língua desconhecida, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E olha, todo o tempo no livro de Atos, as línguas não eram uma língua desconhecida, era a língua do povo, o povo entendia. Mas de repente tem essa expressão aqui, língua desconhecida, e você pode pensar, mas peraí, em Atos não era língua desconhecida, por que ele fala isso agora? Nós vamos ver, vamos continuar, vamos ter paciência. E em espírito fala mistérios, por quê? Porque ninguém entende.
Vamos continuar, versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação. Espera aí, já vimos isso em Efésios 4? Então, ele está ligando a mesma coisa. Deus quer edificação na igreja. Ele fala edificação, exortação e consolação. Ele continua. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, ele não está dizendo é bom se edificar por falar em línguas. Ele está falando, vamos enfatizar profecia, porque daí dá para edificar todo mundo. O culto existe, juntar todo mundo para o quê? Para você ficar edificado por si mesmo? Não. O corpo existe para edificar uns aos outros. Esse é o alvo, o objetivo do culto. Se você quiser se edificar, você pode fazer isso onde? Em casa. Mas você não vem para a igreja para ficar assim sozinho. Não, você vem aqui para ter comunhão, para edificar os irmãos, para crescer juntos. Vamos continuar. Letra E. Interprete tudo falado em línguas para o proveito de todos, versículo 5. E eu quero, Paulo falando aqui, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então ele fala, olha, aquele que prega, profetiza, ele é de muito mais valor na igreja do que aquele que fala em língua, a não ser que haja alguém para interpretar aquele que fala em língua para que o que ele fala seja interpretado também. Então ele está enfatizando, olha irmãos, precisamos edificar. Beleza, eu quero que você fale em línguas, é um milagre de Deus, mas se ninguém entende, realmente ajuda a igreja? Ele fala, olha, é melhor profetizar. Vamos continuar. A letra F. Não seja bárbaro, mas transmita uma mensagem inteligível e proveitosa. Vamos ver versículos 6 a 12. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para, aqui o alvo, para edificação da igreja. Então ele fala, olha, você pode procurar todos os dons, mas o alvo é para edificar os outros, para entender, para falar o que os outros vão entender. Nós não precisamos de barbaridade na igreja. Imagina, ele usa instrumentos aqui em guerra. Na época, tinha pessoas que tocavam instrumentos com certos sons distintos para o exército saber o que fazer. Imagina alguém fazendo um som completamente estranho no meio da guerra, e o exército pensa, pai, e agora o que isso quer dizer? Ninguém entende nada. E ele está falando, é exatamente isso. Se você ficar falando em línguas,
algo que ninguém entende, e além disso não tem ninguém para interpretar, ninguém está sendo edificado, ninguém está sendo ajudado, e é barbaridade. Paulo está falando isso para essa igreja que estava errando na área de falar em línguas. Vamos continuar, versículo 13. Ore para que possa interpretar qualquer língua falada. Versículo 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Então, é alvo, irmãos, precisamos ter intérprete, precisamos de uma interpretação. Não é suficiente somente falar algo que ninguém entende. Imagina eu vindo para cá e falando para vocês o seguinte: Hey guys, it is so nice to be here with y'all. I love to teach the Bible. It is awesome. But you know what? It does no good for you if you can't understand what I'm saying. And you can sit here the whole time and have your Bible open and you have no idea what I'm saying. Quem acha que você aprendeu algo dessa forma? São meus filhos, sim, mas vocês que não falam não entendem nada. Quem foi que ficou edificado? Ninguém que não fala inglês. Não ajuda, não adianta. Não adianta, ele está falando, não adianta, sim. Vamos continuar, letra H. Nem ore, nem cante algo que nem você, nem os outros entendem. Versículos 14 e 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então ele enfatiza aqui: se até você mesmo não entender o que você fala, você não pode falar isso também. Mas eu estou orando em outras línguas, mas se você não entende, ele está falando, você não pode fazer isso. Não adianta. Como que vai ajudar você? Você não entende nada que você está falando. Eu me lembro de um grupo de pessoas, eu não sei se fala mais isso hoje em dia, mas falando, olha, você quer falar em línguas? É muito fácil. Você vai descansar numa poltrona para praticar, e você vai abrir a boca, e você vai simplesmente deixar som sair da sua boca e criar um movimento com a mandíbula e tudo, e o que sai da sua boca vai ser o início de você falar em línguas. Então as pessoas sentam assim. Você está falando em línguas então? Pessoas ensinavam isso. Eu não sei se ensinam hoje em dia isso. Mas isso não é falar em línguas, é fazer um monte de barulho com sua boca. E você pode tentar até se convencer que é falar em línguas, mas todo mundo consegue fazer isso. Falar em línguas, irmãos, é dom do Espírito, não invenção humana. E ainda que haja muita pessoa que quer inventar algo, irmãos, nós não devemos ser culpados disso. Vamos continuar. Letra I. Não fale algo que o indulto não entende. Versículos 16 a 19. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? O amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, Paulo falando aqui, nosso exemplo, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, ele fala sobre o indulto, a pessoa está lá, e você fala, tipo, Deus é maravilhoso, Ele é bom, Ele me ajudou essa semana, mas você fala, God is wonderful, God is great, He helped me this week, e a outra pessoa não entende, como a outra pessoa vai falar amém? Não entendeu nada. Eu não vim para o Brasil para pregar inglês aos brasileiros, eu vim para o Brasil para pregar a verdade, que o Brasil precisa entender, então eu precisei aprender a língua, e falar português, para que vocês pudessem entender.
E daí quando você ouve uma bênção, motivo de louvor, naquele momento, você entendendo, você fala o quê? Amém! Aleluia! Deus é bom! Né? Mas se você não entender, não adianta. É isso que ele está falando aqui. Letra J. Tenha o entendimento de adultos e não de meninos. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Eu vejo aqui um modo de, com carinho, ajudar o amadurecimento do povo. Irmãos, pensa bem. Usem por favor sua mente. Não é para a igreja ficar fazendo isso, que algo que ninguém entende. Vamos crescer, vamos ser adultos em entendimento. E parar com outras coisas, como por exemplo, ele fala aqui, malícia. Vamos continuar. A letra K. Reconheça que o dom de línguas é um sinal somente para os infiéis. Versículos 21 a 25. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis o quê? Loucos. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado, e portanto os segredos do seu coração fiquem manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Deixa eu fazer uma pesquisa. Quem já ouviu alguém criticar a igreja, não por causa de hipocrisia e outros erros que a igreja infelizmente vai ter, mas criticando a igreja porque vê um monte de gente pulando e fazendo um monte de coisa e falar um monte de coisa que ninguém entende, e tem 3, 4, 5, 6, 7 pessoas falando ao mesmo tempo um monte de coisas, e os infiéis, pessoas fora da igreja, vendo e ouvindo, falando, que loucura! Quem já ouviu alguém criticando a igreja? Sim, eu também. E ele fala, é exatamente isso que acontece quando a gente faz isso na igreja. As línguas que Deus deu para o povo no dia de Pentecostes eram um sinal não para usar dentro da igreja, para os irmãos ficarem felizes ou outra coisa, mas era um símbolo fora da igreja, para o mundo ver que Deus autentica o ministério de Jesus através dos apóstolos. É isso que ele estava fazendo. E a profecia é o poder de Deus na pregação para os fiéis, as pessoas dentro da igreja, para serem edificadas pela palavra. E Paulo está dando essa distinção entre os dons, um dom para lá fora, outro dom para aqui dentro, distinguindo estas coisas, e é uma coisa importante entender. Vamos continuar, letra L. Edifica a igreja com uma mensagem singular. Versículo 26 diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Ele está realmente repreendendo o povo. Eu tenho revelação, eu tenho algo para falar, tipo, todo mundo tendo algo diferente, e virou um circo, mudou para ser algo, palhaçaria. Vocês têm essa palavra no português? Palhaçada? Uma coisa que tipo, o que está acontecendo? Todo mundo está falando, isso, aquilo, eu tenho isso. Ele está falando, mas peraí, tem que ter uma mensagem singular
para edificar os irmãos. Como assim essa bagunça? Como as pessoas usam a palavra hoje em dia, essa oba-oba, um monte de coisa acontece. O que é isso? Paulo está realmente tentando, de uma forma carinhosa, mostrar, olha, eu não sou contra o Espírito Santo, eu não nego o Espírito Santo, mas essas coisas não são do Espírito Santo. E é isso que ele está tentando enfatizar. Letra M, haja no máximo 3 pessoas falando, cada um esperando a sua vez, e somente quando tiver um grupo maior. Versículo 27, e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E ele fala aqui, em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. Quem já esteve num culto e tinha um monte de gente falando em línguas, tipo, bastante gente, muito barulho assim, pode levantar sua mão, quem já... Ok. Isto, irmãos, é contra versículo 27. Mais uma regra quebrada. Mais uma regra. Ele continua letra N, não fale nada sem intérprete, o fim de versículo, e por sua vez haja intérprete, versículo 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quem já esteve num culto, ouviu um monte de coisa que ninguém entendeu e não havia ninguém para interpretar? Pode levantar a mão, um monte de coisa. Ok. Então, outra regra quebrada. Ninguém entendendo. E ele diz aqui, ele fala tão fortemente, esteja o quê? Calado na igreja. Calado. Agora ele está pregando mais. Então, olha, não é para ser assim. Não fala que é do Espírito Santo. Você está desobedecendo a palavra de Deus. Não diga que é do Espírito. Ele não está falando que o Espírito Santo de Deus não existe, ou não, ele não crê no Espírito. Não é isso. Ele está falando, vocês estão violando as Escrituras, isso não é do Espírito. Vamos continuar, letra O. Julgue tudo falado, verificando que é de Deus. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Que quer dizer... Uma pessoa não só fala e ele é a particular interpretação de tudo, os outros vão julgar, os outros vão comparar com as Escrituras. Existe essa necessidade. Eu até falo na nossa igreja, quando eu prego algo, por favor compare com as Escrituras, porque pode ser que eu falo algo errado. Isso me deixa triste que eu sou falho, mas eu sou. Vamos continuar. E pode ler 1 João 4:1 e Mateus 7, mas vamos continuar. Letra P, não tenha mais do que uma pessoa falando ao mesmo tempo, versículos 30 e 31. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então a igreja, como ele disse ali em versículo 27, pode ter 2 pessoas, talvez 3, mas aqui em versículos 30 e 31 ele fala, mas se tiver mais do que uma pessoa, então uma pessoa somente de vez vai falar, não pode ficar, então 3 pessoas falando. Não, uma pessoa só, porque nós não queremos confusão, queremos edificação. Ok, vamos continuar. Letra Q. Sejam sujeitos uns aos outros, evitando confusão sobre a mensagem. Versículos 32 e 33. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de, marca a palavra, confusão, senão de paz, como em todas as igrejas. Vamos continuar. Sejam caladas as mulheres no culto, fazendo suas perguntas aos seus maridos. Versículos 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar,
mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falam na igreja. Quem já percebeu que em muita igreja, que tem um monte de gente falando em línguas, há muita mulher com boca aberta também participando? Pode levantar a mão, quem já percebeu isso? Já percebeu? Mas também outra regra quebrada. Se falar em línguas, tem que ter alguém para interpretar, ou tem que falar algo que todo mundo entende. Além disso, pode ter uma pessoa só que está falando, e não pode ser uma mulher, segundo as Escrituras. Vamos continuar. Letra S. Reconheça que esses mandamentos são de Deus. 36, 37. Porventura saiu dentro de vós a palavra de Deus, ou veio ele somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são o quê? Mandamentos do Senhor. E ele fala isso para esclarecer. Eu não estou falando algo para vocês que é somente uma cultura, ou uma época, uma palavra de Paulo. Essas coisas são mandamentos de Deus. Então não é brincadeira. Mas pastor, hoje é diferente. Pastor, mas Deus fez algo aqui ou ali. Espera aí, não, esses são mandamentos de Deus. Para de brincar com isso. Vamos voltar ao temor do Senhor. Não é brincadeira. Letra T. Não mantenha uma briga com a pessoa que ignore esses mandamentos. Versículo 38. Mas se alguém ignora isto, que ignore. O grego aqui é meio complicado, eu me lembro do estudo sobre isso, mas basicamente eu cheguei a essa conclusão. Se eu, depois de ensinar tudo isso, se eu tiver alguém que fala, mas pastor, eu não concordo. Tudo bem, eu não vou brigar contigo, mas eu vou concordar com a Bíblia. Eu já conversei com pessoas que queriam brigar mais, pastor, mas ficando assim, como que eu vou conversar com uma pessoa dessa? Se você não concordar, então eu não sei como que você vai poder interpretar a passagem de uma forma diferente, mas fica com você e Deus. Quanto a mim, fica muito claro para mim o que a Bíblia está falando. E não é uma coisa que tem 22 regras que eu estou vendo aqui, para me governar nessa questão. E daí ele termina aqui, versículo 39, a letra U aqui. Não proíba falar em línguas. Ele diz aqui, portanto, irmãos, procurar com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Então, Deus deu o dom de falar em línguas? Sim. Paulo não está dizendo, para com isso, para com as línguas. Não. Mas se você falar em línguas, tem todas essas regras que você vai ter que seguir. E por favor, se você desobedecer essas regras bíblicas, não fale que é de Deus, que é do Espírito, que você está falando em línguas, porque você está quebrando as regras. E olha, o Espírito Santo não viola a Bíblia. Ele não faz coisas contra as Escrituras. Ele não faz, ele não é desse jeito. E letra V, faça-se tudo decentemente e com ordem, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu acho que ele está falando o que eu acabei de falar. Beleza, fala em línguas, versículo 39, mas segundo as regras, versículo 40, faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, irmãos, eu não sei o que é que todo mundo está pensando agora, depois de ver o capítulo inteiro de 1 Coríntios 14, mas eu quero falar, existe, por causa de várias influências, às vezes o desejo de rejeitar capítulo 14. Há um homem que eu conheço aqui na cidade, ele frequenta uma igreja, e ele fala, pastor, não entendo a minha igreja, mas quando alguém quiser falar sobre 1 Coríntios 14, ninguém quer falar e o pastor não quer ver. E eu falo, então, por que você frequenta aquela igreja? É porque a Bíblia fala tão claramente. E você vai seguir toda a Bíblia, menos capítulo 14 de 1 Coríntios? Você vai fazer isso? Mas, irmãos, nós não queremos fazer isso. Sabe, esse é o mesmo erro que os judeus fazem, porque eles ignoram e rejeitam Isaías 53.
porque fala tão claramente sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus. E eles, desse jeito, não estão indo ao céu, rejeitando a palavra de Deus sobre Jesus. E eu não vou dizer que se você interpretar de uma forma errada 1 Coríntios 14, que você está indo para o inferno, mas fica muito parecido com os judeus que rejeitam Isaías 53. Eu não quero fazer isso. Eu não quero interpretar a Bíblia dessa forma. Eu quero aceitar tudo. Eu não quero ter medo da verdade. Se você tiver algo para me mostrar que eu não sei, eu quero aceitar, eu quero aprender. Eu tenho minha carne, então talvez eu rejeite, pelo menos no início, mas como muitos aqui já fizeram, eu preguei algo duro e no início você não gostou, você até ficou com raiva, mas depois você pensou mais e você orou pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, você mudou e falou: pastor, eu precisava ouvir, eu não quis ouvir, eu não quis essas coisas, mas Deus me ajudou e Deus usou isso na minha vida. E isso para mim é um grande testemunho do Espírito Santo na sua vida operando e me deixa muito feliz. Mas assim, nós vemos hoje à noite as 22 regras bíblicas para poder falar em línguas.